Está no ar o nosso Espaço Cidadão, chegando em todo lugar onde tiver internet, pelo nosso canal no YouTube, Robson Carvalho, pode nos achar pelo Robson Cidadão. E chegando também aos estados do Maranhão, Rio Grande do Norte e Alagoas, através da Band. Hoje vamos conversar com o senador baiano, já está aqui conosco, Jacques Wagner. Seja bem-vindo ao Espaço Cidadão. Olá, Robson, prazer em conversar com você no Espaço Cidadão. Cumprimentar a todos que nos acompanham, ou pela internet, ou pela Band aí no Rio Grande do Norte, Maranhão, Alagoas. É um prazer poder conversar com você e com o nosso povo do Brasil e particularmente do Nordeste, já que eu sou aqui da Bahia. Maravilha. Senador, vamos iniciar a nossa entrevista com a parte política e em breve eu quero lhe perguntar também sobre a questão de água e Fundeb, privatização da água e a conquista da manutenção do Fundeb. Mas começando pela política, senador, qual é o planejamento traçado do Partido dos Trabalhadores para 2020 e para 2022? Bom, Robson, você sabe que depois do advento da pandemia, eu quero começar me solidarizando, dando meu conforto a todas as famílias enlutadas em cada um dos nossos estados, particularmente do Brasil. Infelizmente, ultrapassamos 90 mil vítimas da Covid-19. Aqui na Bahia somos mais de 3 mil e mais de 500 mil no mundo inteiro. Então, minha primeira palavra é de conforto a todos aqueles que estão enlutados em função da perda de familiares, de amigos. Portanto, rezar para que a vacina chegue logo, que é a única forma definitiva, a vacina ou remédio, da gente poder ter algum grau de normalidade. Enquanto isso, máscara no rosto, lavando a mão, evitando aglomeração para nos proteger e não nos contaminar. Então, depois da pandemia, como eu comecei dizendo, 15 dias já virou longo prazo, porque está tudo muito imprevisível. As eleições municipais foram adiadas, seguramente vão acontecer em 15 de novembro, mas a campanha seguramente será diferente. Dificilmente nós faremos grandes comícios, grandes caminhadas, que mesmo que a curva de contaminação comece a cair, eu acho muito difícil que já em outubro a gente possa responsavelmente fazer algo como isso. Então, nosso objetivo agora para 2020 é, sem dúvida nenhuma, crescer o número de prefeitos, vereadores, vice-prefeitos eleitos na nossa legenda, assim como apoiarmos uma governadora Fátima Bezerra aí, no caso do Rio Grande do Norte, seguramente apoiará também aliados de outros partidos, como aqui o governador Rui Costa e eu, como senador, também apoiamos. Então, é uma hora toda a campanha de você colocar seus propósitos. Eu faço muito campanha, Robson, sem falar de adversário. Eu prefiro falar daquilo que eu quero fazer de melhor pela minha agência, pela cidade, pelo estado, pelo país. Não gosto de campanha de xingamento, de baixaria. Eu digo sempre que quem tem argumento não precisa de xingamento. Então, esse é o objetivo, ter um resultado positivo, mostrar o nosso patrimônio. O PT, evidentemente, como qualquer instituição, qualquer partido político, tem gente que erra, tem gente que acerta, alguns dos nossos erraram, mas eu considero que o nosso saldo é positivo, o que nós contribuímos para a prosperidade do povo brasileiro, para a democracia, é muito maior do que os erros cometidos. Então, é hora também de falar disso, falar de todo no Nordeste, então, é o Luz para Todos, Minha Casa é Minha Vida, todas essas coisas, e falar do patrimônio de cada um no seu município. 2022, me permita, eu acho que está tão longe nessa crise de pandemia, a gente às vezes não sabe o que vai acontecer amanhã, que eu acho muito arriscado falar. O partido, é claro, tem um tamanho, é um partido que cresceu muito nos 40 anos de existência, mas eu sou uma pessoa aberta a qualquer tipo de diálogo que possa fazer o melhor pelo Brasil. Vivemos um momento difícil, complicado, um governo federal que usa muito do verbo, do xingamento, da destilação de ódio. Eu acho que isso não constrói nenhum país. Mas eu prefiro parar em 2020 e deixar para matar a tua curiosidade daqueles que nos acompanham para 22 mais tarde. De 20 eu acho que já é um bom trabalho.
Em 2020, quem seriam os parceiros, digamos assim, mais próximos do PT que podem até caminhar para 2020? Eu faço essa pergunta, porque nós observamos que existem alguns agrupamentos, como a extrema-direita, outros mais para a direita e centro, que tem até um diálogo com um pouco do centro-esquerda e tentam se agrupar, formando frente em defesa da democracia. Alguns tentando mais ampla, que possa até construir um projeto no Brasil em alternativa a Bolsonaro, que pode até agregar diversos setores, né? Às vezes alguns discutem nome, outros não, mas aqui e lá eu escuto entrevistas que eu fiz com a ex-senadora Marina Silva, ex-ministra, com o presidente do Cidadania, Roberto Freire, com a Luciana Santos, do PCdoB, que é presidente, de que o PT precisaria, digamos assim, facilitar um pouco mais, né, a formação de uma aliança mais ampla para se contrapor ao que aí está, que é o governo de Bolsonaro. Qual é a visão do senador a respeito disso? Olha, Óbvio, eu estou à vontade para falar disso, porque aqui na Bahia nós temos 4 vitórias em primeiro turno, uma vitória em 2006 que todo mundo considerava impossível, aqui regia, vamos dizer, na época o PFL, agora o DEM, já há 40 anos, e ninguém acreditava que a gente podia chegar lá. Eu tinha uma aliança relativamente pequena, mas graças a Deus o povo baiano resolveu experimentar uma outra forma de fazer política, outra forma de governar. Ganhei no primeiro turno, ganhamos a reeleição e agora o governador Rui Costa também ganhou a sua eleição em 2014, em 2018, todas as duas no primeiro turno. Então, minha base aqui, a base do governador Rui Costa, é muito ampla. Nós temos desde os partidos, eu diria assim, tradicionais da aliança com o PT, que eu diria PCdoB, PSB, PDT, o próprio Cidadania, que é mais recente, mas óbvio que a gente tem diálogo com a rede, com o Partido Verde, ou seja, mas vamos até partidos mais tradicionais, como partidos de centro ou de centro-direita. Eu entendo assim, quando a bandeira, o guarda-chuva é da democracia, é evidente que você pode ser conservador, ou progressista, liberal, ou mais estatizante, de qualquer forma, a bandeira da democracia abraça a todos, e eu entendo que essa cabe uma frente grande, como a gente fez na época das diretas. Apesar de que eu quero dar a minha opinião, eu não acho que a democracia brasileira esteja ameaçada de um chamado golpe clássico, tanque na rua, fechamento do Congresso e do Supremo. Não acho, já fui ministro da Defesa, que as Forças Armadas estejam dispostas a entrar em nenhum tipo de aventura, até porque qualquer governo taxativamente ditatorial, ele tem pouca passagem no mundo moderno. Na verdade, a democracia brasileira já foi afrontada de uma outra forma, que eu chamaria do golpe modernizado, que é, por exemplo, a invenção de um crime de responsabilidade da ex-presidenta Dilma Rousseff e tirá-la da cadeira que o povo lhe deu de uma forma absolutamente arbitrária. Então, esse, para mim, é uma afronta à democracia e que, na verdade, compromete as instituições. Então, hoje em dia, eu diria que o golpe moderno ele está muito mais caracterizado como uma articulação política, muitas vezes envolvendo o próprio judiciário, que deveria ficar longe da disputa política, e acaba que a gente viu, né, a Dilma sendo sacada do poder, não por uma decisão popular, mas por uma decisão, na minha opinião, equivocada e que afrontou a democracia. Assim como a eleição de 18, que acabaram tirando o principal, eu diria assim, o principal candidato, ou um dos principais candidatos, que era o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do jogo. Então, eu não acho que exista uma ameaça do tipo, sabe, que vamos fechar o Congresso. Eu, sinceramente, eu não abraço essa retórica porque eu acho que ela nos engana, acaba nos colocando numa pauta que não é a pauta do povo. A pauta do povo é emprego, saúde, segurança e responsabilidade. É óbvio que todo mundo quer viver em liberdade, com liberdade de opinião, com liberdade política e de imprensa,
mas o dia a dia do povo, eu digo de 80% a 90% da população, são as questões mais objetivas que eu acho que é a pauta que a gente deve continuar. O pessoal sempre reclama, Robson, dizendo, não, mas o PT tem que abrir para poder facilitar a composição. Essa é a ponderação que faz, por exemplo, o senador Randolfo Rodrigues, a ex-ministra Marina Silva, também o pensamento do Roberto Freire, o Ciro Gomes também faz reclamação desse tipo. Mas, por outro lado, também, pelo capital eleitoral que tem, por outro lado, também não quer abrir mão. E se não houver essa ampla aliança, essa ampla composição, me parece que há um risco de que essas forças extremamente conservadoras, né, e até com toques de fascismo, possam permanecer no poder. Ou não, senador? Não, repare, primeiro que eu acho que toda eleição de segundo turno, no primeiro turno todo mundo pode se apresentar, como na eleição de 2018, o PT não obstruiu ninguém de lançar a sua candidatura. Foram vários candidatos do centro-esquerda, da centro-direita, e nós, por termos obtido o maior número de votos desses partidos que eu me referi, fomos para o segundo turno com o Fernando Haddad, que obteve 47%, 45% dos votos. Então, repare, eu não acho que há nenhuma obstrução, até porque no segundo turno todos nós podemos nos unir. Quando fazem, em geral, essa cobrança do PT, eu digo assim, olha, ninguém abre mão do que conquistou só por gentileza. Abre mão por um diálogo, por uma necessidade, por entender que é hora de renovar. Então, por exemplo, nós aqui, como eu lhe disse, a gente apoia muita gente fora do PT. Agora, eu sempre que me faz essa pergunta, eu digo assim, vem cá, em São Paulo o PSDB já governa há quanto tempo? O vice do Alckmin era o Márcio França do PSB, que foi um homem extremamente leal ao PSDB e ao Alckmin. Sentou na cadeira, era natural que o PSDB aceitasse a candidatura dele, como ele foi candidato a governador. No entanto, o PSDB foi tirar o prefeito que acabava de ter sido eleito de 1 ano e pouco, o Dória, e botou ele como candidato a governador. Então, só para dar esse exemplo, para dizer o seguinte, às vezes nos cobram aquilo que não executam. Eu vou dar outro exemplo. No Ceará, o Ciro, que cobra muito disso, ele abriu para alguém lá em Sobral ou no Ceará? Dificilmente. Ou seja, aonde nós estamos do PT, nós conquistamos, inclusive, devemos muito àqueles que se aliançaram conosco. Para mim, eu não tenho nenhum problema com isso. Eu quero meu objetivo de fazer um governo de equilíbrio social, como eu gosto de falar, um governo voltado para a maioria da população. A Marina é uma figura sensacional, eu tenho um respeito muito grande pelo Ciro, agora aparece o governador do Maranhão, Flávio Dino. Flávio Dino, com potencial também. Vamos aguardar, ver o que acontece. Eu só estou dizendo o seguinte, assim como na vida você não abre mão daquilo que é seu graciosamente, nós podemos vir a abrir mão. Eu tive uma opinião, inclusive, diferente em 2018. Achava que a gente podia apoiar alguém, já que o Lula estava impedido. Mas a maioria do partido apoiou o Haddad, que teve um resultado positivo. Então, eu espero que a gente caminhe e que a gente não estabeleça nenhum obstáculo intransponível de segregar o PT, PCdoB, PSB, PDT. Eu acho que a gente tem que ter a capacidade de conversar com todo mundo, até porque o atual presidente não representa uma fatia dos partidos políticos. Ele é uma direita extremada, o ministro da Economia é um liberal ortodoxo extremado, que exagera nas suas medidas. Eu digo sempre que a diferença entre o veneno e o remédio é a quantidade, certo? E, na minha opinião, o ministro da Economia exagera na dose, vai acabar sendo um veneno para a sociedade brasileira. Mas vamos deixar as coisas andarem. Eu sou sempre um homem de muito diálogo, converso com todo mundo, e, para mim, se for o caso de apoiar alguém, isso não nos tira protagonismo. Também se fala, aqueles que reclamam, né, alguns posicionamentos do PT, reclamam uma palavra que já tem sido repetida muitas vezes, que é reclamar do PT, e outros me dizem que haviam a dificuldade de composições com o PT por causa da hegemonia do
da figura do ex-presidente Lula dentro do próprio PT, né? Que se abrisse mão desse o PT sem necessariamente o candidato ser, ou tentar ser, sem saber no que resultado daria, o próprio ex-presidente Lula. O que é que o senhor pode refletir conosco a respeito desses dois tópicos? Olha, o Lula já deu uma declaração, até porque em 2022 ele deve estar com 76 anos. Eu, por exemplo, tenho tido um trabalho muito forte pela renovação partidária. Eu acho que a gente tem que fazer uma renovação geracional. Eu estou com 69, caminhando para 70 anos. Tudo bem, estou inteiro, raciocínio bem, penso bem, continuo aí na ativa, mas eu acho que a gente precisa puxar a moçada. Eu não sei quantos anos você tem, mas da tua faixa etária, de 40... 42, quase que assim. Pronto, então, de 30 e pouco, de 40, de 42, de 50. E eu tenho feito esse esforço aqui na Bahia, no sentido de puxar os jovens para entrar na política, e, portanto, eu acho que nós, aqueles que já têm mais experiência, já viveram mais, podemos sair da cena de executivo e ir para uma cena mais de conselheiro, assim como faz as empresas. O cidadão sai fora, vai para o conselho de administração e deixa uma pessoa mais jovem na execução. Querendo ou não, vocês rodam. Quer dizer, o hardware de vocês roda mais rápido, tem uma velocidade maior do que a minha. Então, eu acho que o próprio presidente Lula já falou que ele não deverá ser candidato em 2022. Aí a gente tem o Fernando Haddad, tem o governador do Ceará, tem o governador aqui da Bahia, e tem outros governadores de outras legendas, tem o Ciro Gomes, que está se colocando. Eu só acho que, para quem quer juntar, não adianta discriminar o PT. Por essa via, na minha opinião, no lugar de ajudar, eu que sou uma pessoa sempre de construir alianças e consenso, não vai ajudar. Agora, não dá para pedir... O Lula construiu uma vida desde o movimento sindical. Esse acúmulo é dele, não é do PT, não é de ninguém, é dele. Ele não vai jogar fora. Agora, ele pode direcionar esse patrimônio político que ele tem para um caminho ou para outro, como ele direcionou para o Fernando Haddad. Eu, por exemplo, tive minha eleição aqui em 2006, eu sei que parte dela veio porque o pessoal estava gostando do que estava vendo a nível nacional no primeiro governo do Lula, e ele trouxe para mim. Então, eu acho que é natural que ele abra o espaço para alguém. Agora, precisa conversar. Eu tenho notado que muitas vezes na Câmara e do Senado se monta, vamos dizer, alianças no campo de centro e de centro-esquerda e se faz questão de estigmatizar o PT. Eu, pessoalmente, não acho que esse é o melhor caminho. Eu acho que cada um tem um legítimo direito de crescer e de querer, vamos dizer, puxar uma frente. E tomara que outros cresçam e que possam puxar essa frente, porque eu também acho que nenhum poder é eterno e eu acho que na democracia a oxigenação é muito bem-vinda. Senador, e quando o senhor ouve o pedido de algumas dessas figuras políticas que dizem que o PT precisa fazer uma autocrítica? Ô, Robson, deixa eu dizer uma coisa. O PT, como qualquer outra instituição, faz autocríticas constantemente. A gente talvez seja dos partidos que mais se reúne. Até o pessoal diz que é muito trabalhoso participar do PT. Hoje mesmo teve reunião do Diretório Nacional. Então, uns criticam, uns concordam com o que a presidenta Gleisi está fazendo, outros discordam. Então, nós somos um partido que discute muito internamente. Eu faço, não o meia-culpa, mas o meia-responsabilidade, já disse isso publicamente várias vezes, que para mim a grande responsabilidade do PT é não ter feito a reforma política, eleitoral e partidária já no primeiro ano do governo do presidente Lula. Essa, para mim, talvez tenha sido o maior erro da nossa parte. Por quê? Porque a política brasileira vinha sendo exercida com cacuetes, e aquele que acabou aprisionando alguns do PT foi o financiamento privado de campanha, que na verdade, pelo menos no Brasil, nos Estados Unidos, eles fazem concurso de quem arrecada mais. Mas aqui virou a porta aberta de uma relação danosa, promíscua entre o público e o privado.
E nós deveríamos ter feito essa reforma logo no começo. Não fizemos. O que aconteceu de 2003, quando o Lula teve seu primeiro ano de governo, até hoje, 17 anos depois? Não houve um regramento partidário, o Supremo Tribunal Federal também não aceitou a cláusula de barreira e acabou que hoje a gente tem 30, 32, 35 partidos, que é uma coisa inimaginável. Nós só temos menos partido político nas Américas do que o Haiti, que é um país, coitado, que não tem uma democracia já consolidada. Então, essa, para mim, é o grande erro do PT. Agora, o que as pessoas querem? Que a gente vá para a praça pública? Falar para o nosso telespectador, né? Estamos aqui na Band conversando com o senador Jacques Wagner, do PT da Bahia. Você que nos acompanha acaba aqui, mas para assistir essa entrevista, vai agora nosso canal Carvalho, Robson Cidadão, porque essa entrevista continua lá. Um grande abraço para você que está na TV e eu espero no canal no YouTube. E continuando, então me parece que a falta dessa reforma política e dessas outras reformas acabou gerando, por exemplo, a necessidade da construção de governos de coalizão, onde você fatia o governo, tão criticado o governo, e acaba gerando esse tipo de problema de corrupção acontecer, né? Alguns estão criticados, mas passa a acontecer agora por um daqueles que mais criticou, que é o atual governo federal do presidente Bolsonaro, né? Chamando o Centrão e criando... Por isso que eu digo, o problema brasileiro é que a democracia, primeiro, nós não temos votos em lista. Nós tínhamos uma doença, que era a coligação proporcional, que, na minha opinião, é um estelionato eleitoral, porque uma coisa é você ter um candidato a governador com um programa de governo e os outros partidos, concordando com aquele programa, se juntam. Mas se o parlamento é proporcional à Câmara dos Deputados, não há sentido em você fazer coligação proporcional. Eu faço uma coisa, eu já fiz várias, porque a regra é essa, eu tenho que cumprir a regra. Aí eu vou, sei lá, do PT, do PCdoB até um partido de centro ou de centro-direita. A pessoa vota olhando para um partido desse e acaba elegendo alguém de um partido diferente do seu pensamento. Essa eleição de vereadores agora, de 15 de novembro, é a primeira que nós vamos ter sem coligação proporcional, o que eu acho que já é um avanço no sistema político brasileiro, mas eu acho que, por exemplo, vou lhe dar um exemplo. Tempo de televisão. Todo mundo sabe que os partidos saem barganhando alguma coisa pelo seu tempo de televisão. Ora, o próprio TSE poderia fazer uma interpretação que, quando o legislador disse o tempo de televisão do partido é proporcional ao número de deputados federais eleitos. Ok, mas esse tempo é se o partido resolver lançar um candidato ou a presidente, ou a governador, ou a prefeito. Se ele não tem candidato, ele não pode usar esse tempo de televisão como moeda de troca. Então, se você não tem candidato, o seu tempo não é seu. Ele vai para uma cesta de tempo que vai ser distribuída entre quem tem candidato, ou a governador, ou a presidente, ou a coisa. Então, são pequenas coisas, como já está sendo feita a redução do gasto com campanha, que eu acho que a gente pode melhorar. Então, repare, a honestidade de cada ator da política ou da vida pública é pré-requisito para que ele esteja na vida pública. Porém, a sociedade só garante a transparência através do controle social. Então, tudo bem, você é honesto, ok, mas a sociedade tem que lhe controlar. Por isso que a gente fez várias regras, inclusive do PT. É bom dizer que a lei de delação premiada foi uma lei votada no governo da Dilma e por aí vai. Então, eu acho que nós precisamos melhorar o exercício da política no Brasil. Por isso, eu acho que o fim da coligação é um passo e eu acho que nós ainda temos que ter uma reforma política partidária para enxugar. Não tem nenhum país do mundo que viva com 35 partidos. É quase inviável chegar a um bom termo em termos de democracia. Senador, e para finalizar, eu sei que você está com o tempo corrido já com uma série de compromissos agendados, mas uma palavra sua sobre
dois fatos que marcaram as 2 últimas semanas, que é a aprovação de diretrizes que acabam flexibilizando a privatização da água, e o outro ponto que aí sim, uma vitória, que foi a aprovação da manutenção do Fundeb. Então, deixa eu lhe dizer, eu considero que na área social a pandemia acabou, eu diria assim, o terremoto da pandemia acabou despertando em muita gente, particularmente em muitos parlamentares, uma sensibilidade maior para as áreas sociais, porque está claro na pandemia, e ficou muito explícito isso, muito claro, que até na pandemia sofre mais as camadas, vamos dizer, mais simples, de menos poder aquisitivo, que não tem saneamento na porta, que não tem água, que moram em condições precárias e que não tem um salário digno para poder viver. Então, eu sinto isso no parlamento, mesmo pessoas que têm uma postura conservadora, realmente, eu diria assim, abriram o coração e a mente para perceber que esse caminho de concentração de renda, de discrepância social como a gente tem no Brasil, não vai ter futuro. Se a gente quer se desenvolver, nós temos que chegar no mínimo de equilíbrio social. Quem é rico, tudo bem, mas não pode ser rico, bilionário e pobre da extrema pobreza. Um país não pode viver entre dois extremos. Então, eu percebo que isso nós aprovamos, o auxílio emergencial, foi o Congresso que, eu diria assim, acabou convencendo o governo federal a aumentar de 200 para 600, agora prorrogou por mais 2 meses, aprovamos o auxílio emergencial, os trabalhadores da cultura, que é um segmento extremamente importante, que a alma de um povo, de uma nação, vem pela cultura, e o pessoal da cultura foi atingido direto. São João, que a gente tem no Nordeste, não pode ter festa. Carnaval, quem tinha, ou micareta, como a gente chama aqui, não pode ter. Mesmo no teatro, no cinema, não pode aglomerar. Então, eu não estou falando nem de artistas famosos, que esses têm como sobreviver. Eu estou falando do cidadão que faz o figurino, que faz a maquiagem, que monta o palco, que está atrás controlando a luz ou o som, e a gente aprovou. E agora o exemplo maior foi o Fundeb. O governo federal e o Ministério da Economia estavam totalmente contrários e iam deixar 2021 a educação pública nos estados e municípios a Deus dará, como se diz, sem a menor condição de sobreviver. Era um caos. E você viu que a aprovação acabou sendo uma aprovação significativa, praticamente, eu diria, unanimidade dos congressistas de todos os tipos de partido, de todas as convicções, foram 499 votos de 513. E no Senado vai ser igual. Eu creio que no Senado provavelmente vai ser por unanimidade, creio eu, dos 81 senadores, o que é uma bênção para a educação pública, além de a gente fazer uma progressão da participação do governo federal. Já no caso da água, aí que eu queria chamar, quando é estritamente social, há essa sensibilidade que foi tocada pelo problema da pandemia. Todo mundo acordou que nós vivemos num país que é a segunda maior concentração de renda do mundo e a 6ª pior distribuição de renda do mundo. Então, é muito ruim isso. Então, quando chega no caso da água, infelizmente, muitos colegas, com toda a vênia, com todo o respeito, ainda tem aquele dogma, aquela bitola, e aí o ministro da Economia, infelizmente, trabalha com esse liberalismo extremado, e eu não gosto de extremos. Os extremos não fazem uma sociedade andar. Na democracia, será sempre o caminho do meio, do bom senso, do equilíbrio, que vai fazer a gente progredir. E inventa uma história que tem que privatizar água e saneamento para poder universalizar. Não é verdade. Eu fui governador da Bahia por 8 anos e me orgulho de dizer que fui o governador que mais investiu, em minha empresa, minha não, do Estado, a Embasa, que mais investiu em água e saneamento da história da Bahia. Nós fizemos um programa chamado Água para Todos, que depois foi nacionalizado pela presidenta Dilma. E eu levei água e saneamento para gente, senhora de 60 anos, que nunca tinha tomado um banho de chuveiro, que tomava ali, nunca tinham visto água doce, só conhecia a água saloba. Você que está
no Nordeste sabe, a água salobra, quarto sabão, não faz nem espuma que a pessoa quando está tomando banho. E não é à toa que a gente conseguiu se reeleger no primeiro turno, por aquilo que a gente levou para a população. Foram uns 8 bilhões de reais investidos em água e saneamento. Agora, repare, na capital, uma empresa de água e saneamento, se for só na capital, ela sobrevive na capital com, vamos dizer, a clientela dela. Mas vai para uma cidade pequena, como tem no Rio Grande do Norte, no Maranhão, em Alagoas, no Ceará. Aí a necessidade do Estado, né? Claro. O Estado, na verdade, aí eu pergunto, né? Quem quer privatizar quer pegar o quê? O filé mignon. Eles querem pegar as grandes cidades, querem pegar Natal, querem pegar Salvador, que aí é tranquilidade. Agora, vamos pegar lá o fundão do Rio Grande do Norte, o fundão do meu estado da Bahia, não vão pegar, porque não se paga o investimento, porque as pessoas têm baixa renda e consomem pouco. Então, não é verdade. O discurso, senador, é o mesmo, né, quando se dizia, por exemplo, a questão, não, mas a livre iniciativa, né, o mercado vai resolver essa situação, mas até hoje, eu não sei quem é o concorrente da Coelba, Companhia de Energia Elétrica, ou do Grupo Iberdrola, a concorrente da Cosern, quem é o concorrente das companhias elétricas, né? Então, do mesmo jeito, quem será o concorrente das companhias de água para que o preço seja mais barato, seja mais eficiente o serviço e leve água para a maior quantidade de pessoas possível? Robson, eu vou lhe dar um exemplo que acho que qualquer pessoa que está nos acompanhando entende. Você já viu shopping center numa cidade miúda do interior do Rio Grande do Norte, da Bahia ou do Ceará? Não tem. Tem o nosso comércio, que são heróis. É pequeno comerciante, médio comerciante, que se vira para sobreviver com um público consumidor pequeno, de baixa renda. Onde é que tem os templos do consumo, que são os shopping centers? Nas grandes cidades, não precisa ser só na capital, mas em cidade grande. Então, não é verdade, porque a iniciativa privada, eu não estou culpando a iniciativa privada, eu culpo aqueles que mentem quando estão no governo ou na vida pública, dizendo se privatizar vai universalizar. Ao contrário, o povo mais simples vai ficar o Deus dará. Estou dizendo pela Bahia. Eu sou governador do estado que tem 15 milhões e meio de habitantes, 417 municípios, e é o quinto maior território nacional, quarta maior população e quinto maior território nacional. Estrada, eu fiz 8 mil quilômetros de estrada. Você acha que alguém da iniciativa privada vai investir água e saneamento numa cidade miúda de 10 mil habitantes? Não vai. Então, a Embasa, que é a empresa pública, ela ganha um pouco mais de dinheiro na capital, nos grandes centros, para poder compensar o que ela faz no interior. O que eu fico triste, viu, Robson, que eu não tenho dogma na minha cabeça. Eu sou um homem que fui formado no movimento sindical, a minha tese é do social. Estou falando nada, porque logo é comunista, não tem nada a ver com isso. Isso é um besterol, ninguém mais fala disso hoje em dia, ninguém mais discute isso. O que as pessoas discutem é o seguinte: você pode ter um país que se diga desenvolvido, tendo gente na extrema miséria que não tem o que comer? Não existe. Não existe. Essa que é a verdade. Então, eu acho o seguinte: ou a gente equilibra socialmente, ou nós vamos ter sempre um país andando sem a velocidade necessária. Então, eu quero dizer o seguinte: a Europa, a Alemanha, está trazendo de volta para o berço do Estado assuntos como saneamento e água. Por quê? Porque reconheceu, até por conta da pandemia, que os segmentos de salário menor não estavam aguentando aquilo lá. Aqui a gente está querendo fazer o contrário. A Inglaterra, berço, né? O berço do liberalismo chegou a reestatizar, né? Claro. Tem algumas reestatizações anos atrás e está repensando a outras também, né? Me diga uma coisa, Robson. Se não tivesse o SUS, em vez de 90 mil, que já é muito, mais de 90 mil óbitos no Brasil, seguramente nós teríamos mais. Muito pior do que a situação dos Estados Unidos, que é um exemplo da falta de cobertura universal. Posso lhe dizer uma coisa? E para aqueles que estão nos acompanhando, ou pela Band, ou por os meios todos de web, de internet, hoje no Brasil, o tratamento talvez mais delicado e mais caro são transplantes de órgãos. 90% a 94% dos transplantes de órgãos no Brasil são feitos dentro do SUS. Então, gente,
Vamos abandonar os extremados e vamos tentar puxar uma lógica de equilíbrio social, sustentabilidade ambiental, que é fundamental também, senão a gente destrói o planeta, e sustentabilidade social. Eu, pelo menos, trabalho nessa lógica, por isso que aqui vou repetir. O grupo que nos apoia o governo do governador Rui Costa, vai de partidos que você pode chamar de centro-direita até partido de esquerda. Isso não tira pedaço. Combinado sai barato. Se você diz, meu governo vai dar prioridade ao social, nós vamos para frente sem problema. Então, o Fundeb, parabéns. E o novo marco que eles chamam do saneamento, na minha opinião, não vai trazer o que estão prometendo. Muito bem. Agradeço a participação do senador Jacques Wagner, do PT da Bahia. Muito obrigado, senador, pela sua presença no nosso programa e também por esses esclarecimentos. Olha, eu queria só me despedir desejando a vocês que Deus nos abençoe para que a gente saia dessa agonia da pandemia. De qualquer forma, não tem vacina, não tem remédio. Máscara no rosto. Aqui eu estou em casa, por isso que eu estou sem máscara. Máscara no rosto. Lavar as mãos, que às vezes é até melhor do que passar álcool. Ou passar álcool quando não tiver oportunidade. Só sair na necessidade. Eu sei que é duro, que muita gente precisa sair para botar o pão dentro de casa. Mas queria me despedir mandando um abraço, mesmo que virtual, para minha querida governadora aí da sua terra, Fátima Bezerra, para o meu querido irmão, que é uma revelação no Congresso, o senador Jean Paul, e também para a minha querida senadora Zenaide, que é do PROS, que também é uma revelação, e não vou deixar de mandar, para não ter ciúme, para essas, pelo menos lá no Congresso, simpatia, que é o senador Stevenson, que é também aí do Rio Grande do Norte. Que Deus abençoe a todos, que a gente consiga encontrar caminho para fazer nossa gente cada dia com mais feliz e mais prosperidade. Parabéns, Robson, pelo Espaço Cidadão. Obrigado, senador. Obrigado pela sua participação.